Prazer estar aqui com vocês novamente da Associação Criança Feliz aqui em Caxias do Sul, para nós compartilharmos um tema que eu considero como um dos mais importantes, principalmente quando a gente fala do desenvolvimento emocional da nossa fase da infância e adolescência, que são os afetos e os limites. Então, além de eu falar um pouquinho para vocês brevemente sobre esse tema, eu vou trazer uma proposta, um convite para que a gente consiga vivenciar esse tema em família, ok? Então, assim, sempre que a gente fala de afetos e limites, me vem uma associação de que são duas palavras que devem andar juntas na nossa existência, né? Sempre que existir o amor, vai necessariamente existir o limite, tá? Por que eu trago dessa forma para vocês? Porque assim, o limite e o amor andando juntos é como se a gente trouxesse a possibilidade de a gente ter um guia na nossa vida que nos direciona de uma forma segura para que a gente consiga estabelecer nas relações da gente com as pessoas, com o nosso trabalho, com os nossos amigos, com os nossos parentes e os nossos familiares, de uma forma respeitosa e saudável. Quando existe o amor, mas não existe o limite, eu não consigo compreender até onde eu posso ir quando eu estou contigo, né? Fato tão falado e tão parte da nossa realidade quando a gente fala de relacionamentos muito instáveis, onde as pessoas se agridem por vezes verbalmente, por vezes fisicamente, não só dentro das nossas famílias, como nas relações com os amigos, né? Então, esse guia, esse mestre interno, ele é possível de existir quando a gente compreende e a gente sente amor, mas a gente entende que a gente não pode tudo. A gente não pode tudo no sentido de que se algo que eu faço de alguma forma encosta na tua vida como sendo prejudicial, também não vai ser bom para mim. Só que a gente não nasce sabendo disso, né? É responsabilidade de nós adultos educarmos os nossos filhos para eles entenderem até onde eles podem ir e até onde eles não podem ir, até onde é bom que eles sigam e até onde é bom que eles parem, porque isso vai determinar todas as escolhas que eles forem fazer a partir da idade que eles já têm a autonomia de decidir, né? Então assim, a criança e o adolescente, ele vai crescendo e ele vai podendo escolher algumas coisas por eles mesmos, sem que a gente necessite dizer isso pode, isso não pode, mas para que eles façam as melhores decisões para a vida deles, é importante que a gente ofereça todo o amor que existe em nós, mas demonstrando junto com esse amor que pontos é importante que não sejam ultrapassados, tá? Então, assim, pensando um pouco que o afeto e o limite andam juntos, eu recebo muitas dúvidas, assim, de pais que dizem assim, mas assim, e se a gente quebra regras que a gente combina dentro de casa? Isso é possível a gente quebrar regras ou não, né? E se nós temos valores que nos unem enquanto família,
É possível que a gente os modifique ou não. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar muito clara para vocês é que enquanto família, a família de vocês é a responsável de eleger que valores que vocês entendem como sendo importantes e que esses nunca devem ser negociados. Por exemplo, se na minha família eu tenho como valor o respeito, tá? Eu jamais vou poder dizer pro meu filho assim: se tu falar direito comigo, eu deixo tu mexer no meu celular. Ou, se você não falar mais palavrão comigo, eu vou te trazer uma barra de chocolate, né? Então, assim, qualquer tipo de negociação que a gente faça em relação aos valores, a gente já ensina que fora da nossa casa, possivelmente, as relações que esta criança e esse adolescente vão estabelecer podem ser negociadas dessa mesma forma, tá? Agora, regras, elas existem para manter o nosso ambiente familiar de uma forma organizada. Então, assim, por exemplo, eu posso ter a regra de que a partir de tal hora todos devem dormir, porque a gente acredita que é importante que o adolescente durma. Tô dando um exemplo, tá? No mínimo 8 horas por noite. Então a gente tem uma regra na minha casa que todos vão dormir às 11 horas da noite, tá? Mas as regras, elas podem ser negociadas, elas podem ser discutidas, elas podem ser adaptadas conforme a nossa realidade naquele momento em que a gente está vivendo. Então, por exemplo, sábado não temos atividade, né? Claro, essa situação da pandemia é diferente, mas não temos aula na escola, não temos nenhum evento importante que a gente tenha que acordar tão cedo. Então, naquele final de semana, nós podemos combinar que a gente vai flexibilizar aquela regra da semana. Porque regras podem ser modificadas, desde que sejam acordadas, né? Entre os adultos e os adolescentes, ou os adultos e as crianças, tá? Então, fechando essa primeira parte desse vídeo e que eu compartilho com vocês um pouco do que eu acredito que é o amor e o afeto, e os limites, eu gostaria de propor uma atividade que vocês podem fazer em família ou podem fazer conforme der para ser feito. Então, assim, eu gostaria que vocês imaginassem e desenhassem uma árvore, tá? Pode ser no papel que vocês tiverem em casa. Por que a árvore assim? Porque quando a gente fala da raiz da árvore, a gente fala das coisas que sustentam aquele tronco e aquela árvore toda que mantém ela erguida, tá? Então nós vamos, ao invés de fazer as raízes da árvore, nós vamos escrever quais são os nossos valores. E isso também você pode fazer individualmente se tu não se sente tão à vontade de fazer assim com as pessoas que fazem parte da tua família. Que valores eu tenho? Que coisas eu trago na minha vida como sendo importantes, que vão sempre me manter num bom caminho, numa boa trilha, numa boa caminhada, tá? Então, ao invés de eu fazer as raízes, eu posso escrever palavras que são os meus valores, tá bom? Aí no nosso tronco, né, a gente pode escrever algumas regras que a gente considera que a gente tenha na nossa vida e que são importantes que a gente mantenha para a gente se sentir organizado,
sentir que a gente está conseguindo dar conta das coisas que são importantes no nosso dia a dia, tá? E lá em cima, no topo, né, na copa da árvore, ao invés dos frutos, a gente pode escrever palavras que a gente acredita que a gente colha como frutos vindo dos nossos valores. Então, por exemplo, como eu citei o respeito como valor, que é só um exemplo, eu acredito que o respeito como fruto pode me trazer boas relações com as pessoas. Então, na raiz eu escrevo, né, respeito, e lá em cima eu respeito boas relações ou bons amigos, tá? Eu acho que é bem legal a gente ter isso construído, porque assim, as regras no tronco, a gente pode ir modificando conforme a gente vai crescendo e vai amadurecendo. Elas vão modificando. Mas os valores, né, dessa raiz, assim como os frutos, vão ser algo que a gente pode confiar, que a gente vai ter se a gente tornar eles como sendo essenciais na nossa vida. E deixar isso perto da gente é como se fosse uma forma de a gente lembrar a pessoa incrível que a gente é, né? Que a gente se torna todos os dias quando a gente tem essa fortaleza dentro da gente, que faz com que, mesmo que a gente tenha muitos convites ao longo da nossa trajetória, né, a gente tenha esse discernimento, a gente saiba escolher que coisas que vão nos fazer bem, que a gente pode aceitar, e que coisas que, se a gente aceitar, nós vamos começar a entrar numa furada que vai ser mais difícil depois de a gente lembrar que valores que a gente tem. Tá bom, gente? Desculpa se foi longo o vídeo, mas é que eu gosto mesmo de falar. Fiquem bem, tá? Espero que logo mais a gente possa, de alguma forma,